Bom, é uma alegria ter essa oportunidade de fazer o fechamento dessa escola de verão tão inspiradora, né? Com tantas contribuições maravilhosas. E o yoga é sempre um tema fascinante, né? Eu acho que o trabalho teosófico tem muito a ver com o caminho do yoga, né? Blavatsky, inclusive, falava, né, que Raja Yoga, que o ocultismo prático, tem tudo a ver com o trabalho do yoga, né? E ela falava muito do Raja Yoga como tendo assim um vínculo ainda mais forte com a teosofia do que as diversas outras escolas do yoga, justamente por esse caráter integrativo sobre a qual nós vamos falar hoje. Então, o tema da nossa palestra hoje é a integração do ser. Como que nós podemos alcançar, dentro desse mundo fragmentado, desse mundo de conflitos, desse mundo onde permeia a separatividade, uma maneira de viver, uma postura que seja integrada, que seja harmoniosa. Como é que nós podemos viver, de fato, a fraternidade, que é o primeiro objetivo da sociedade teosófica, no mundo de tantos desencontros, de tanta violência, de tanta agressividade, né? Um mundo que hoje em dia, inclusive, está muito mais caracterizado pelas polaridades extremas, né? Você vê na política, né? Você tem o radicalismo para os dois lados, de esquerda, direita, entre pessoas de diferentes religiões, de nacionalidades. Existe muito antagonismo, existe falta de tolerância, de aceitação, de compreensão. Então é nesse universo que nós estamos trabalhando e queremos levar a nossa mensagem, que é uma mensagem de integração. Na essência da mensagem teosófica está essa percepção de que nós somos unos. Nós fazemos parte da mesma humanidade, nós vivemos uma única vida, né? Somos expressão de uma única vida, que é a vida divina, somos filhos da mesma mãe, né? Estamos conectados com essa Mãe Terra, que é una, é a mesma para todos os seres, nós respiramos o mesmo ar, nós temos que compartilhar desse mesmo planeta, que é limitado, finito, e precisamos caminhar juntos para podermos chegar a um estado de bem comum, que é o que todos nós queremos, né? Nós vimos a grande dificuldade que nós temos hoje em dia de superar essa dicotomia, essa visão fragmentada da vida, essa separatividade, essa polaridade extrema que existe, cada um querendo defender o seu, né? Cada um querendo provar que a sua verdade é a única possível e a única plausível, isso na política, na religião, na economia. Então nós temos que começar a investigar como que é possível que nós venhamos a ser uma luz, de fato, nesse mundo que está permeado pelas trevas, né? Nós estamos em Kali Yuga, né? E no auge de Kali Yuga, que é a época das trevas. Como que nós podemos, então, nessa fase, inclusive, de transição, que nós sentimos, né, que o mundo está passando hoje por uma grande transformação. Nós estamos mudando, né, de uma era de peixes, entrando, né, que é um processo gradual, na era de aquário, e está tudo mudando muito rápido. E o que a gente percebe é que as velhas estruturas estão morrendo, estão se autodestruindo, né, porque não se adequam mais aos anseios do ser humano. Mas o novo ainda não surgiu, ainda está sendo concebido, né? Existem vários lampejos, né, do que vem a ser essa nova mentalidade, essa nova visão de mundo, essa visão espiritual, holística, integrativa, mas ela não está clara para a maioria das pessoas. E ela não está clara porque as pessoas estão imersas nesse mundo ainda de avídia, né? O Ricardo, na sua palestra, falou da filosofia dos kleshas, né, que é um elemento central dentro da filosofia do yoga, dentro do Raja Yoga. E ele colocou, né, muito bem que a base de todo o sofrimento, de todas as aflições humanas,
é a ignorância. Mas a ignorância não no sentido que a gente normalmente concebe, né, de ser iletrado ou ser ignorante para as questões mais básicas da existência, mas aquela ignorância que vem da incapacidade de separar o real do irreal. A vidya, né, em sânscrito, é a ausência de vidya, que é sabedoria. O a é o negativo. Então, essa incapacidade de ver a realidade na sua real dimensão é que consiste a vidya. Então, nós vivemos num mundo onde as pessoas mais letradas, às vezes, são as mais ignorantes. São as que trabalham no mundo da separatividade, que querem apenas o bem-estar do seu grupo, da sua família, ou apenas do seu eu, que estão buscando poder, buscando proeminência, né? E sempre jogando contra os outros, e não a favor do todo. Então, é dentro dessa dimensão que nós temos que procurar entender esse processo e superá-lo. E dentro da filosofia dos kleshas, como foi colocado, nós temos, assim, a partir da ignorância, a identificação com o eu pessoal e com os veículos. Nós achamos que nós somos aquele eu pequeno, nós somos esse corpo, essas emoções, esses pensamentos. Essa falsa identificação leva também a uma falsa identificação com grupos, né? Nós projetamos o nosso egoísmo pessoal no nosso bairro, na nossa religião, nos nossos grupinhos que nós frequentamos, no grupo político, no grupo esportivo, no time de futebol, na nação, na religião, e sempre trabalhamos a partir dessa visão fragmentária da realidade. E isso leva àquela tendência, né, de você viver no mundo dos desejos, Rag Dvesa, dentro dos Yoga Sutras, né? É você estar em busca dos desejos e fugindo daquilo que te traz medo, que te traz desconforto, que te traz algum tipo de potencial sofrimento. E aí isso leva a uma vida realmente permeada pelo medo, o medo da morte, o medo de uma série de coisas e a incapacidade de você aquietar a mente. Então, Patanjali, nos Yoga Sutras, que é um tratado, né, sobre Raja Yoga, ele coloca que a chave de todo o trabalho do yoga é você superar essa agitação mental, é chegar àquela aquietação da mente que leva também à aquietação das emoções, do nosso corpo e também da nossa área vital, né, que está representada pelo nosso duplo etérico. Então, na medida que nós conseguimos acalmar a nossa personalidade e nos conectarmos com os níveis superiores da nossa existência, aí é possível você começar a penetrar numa nova dimensão. Mas essa nova dimensão de ser, esse estado integrativo que todos nós buscamos, né, só é possível de ser alcançado quando existe essa quietude mental que é tão fundamental, tão essencial na nossa vida. E é interessante que as pessoas às vezes buscam se libertar dessa agitação indo para um local, né, onde eles acham que vão encontrar a paz, que vão encontrar a espiritualidade. Então tem pessoas que vão para a montanha, que vão para retiros, que se transformam em pessoas religiosas, mas muitas vezes isso não é uma vocação natural, é uma fuga. É uma fuga da sua vida, é uma fuga das condições em que a vida lhe colocou. E é interessante que todos os grandes instrutores sempre falaram que o campo da transformação, o campo em que nós temos a possibilidade de crescer e de evoluir, é a vida no local em que nós estamos, com os recursos que nós temos, com as qualidades, com os defeitos, enfim, com todo esse conjunto de instrumentos que foram disponibilizados por nós pela vida. Se nós estamos aqui no Brasil, nesse meio, na sociedade teosófica, na cidade que nós moramos, não é por acaso. A vida nos colocou
no local que é adequado e ideal para o nosso crescimento. E ali é o campo do serviço, ali é o campo da transformação. Existe aquilo que Annie Besant sempre falava muito, né, que é o nosso Dharma. Nós temos que estar muito atentos e investigar, né, perguntar o que a vida espera de mim nesse momento. Isso é uma resposta de tamanha importância que nós devemos sempre trazê-la de volta para a nossa mente. Às vezes a gente está insatisfeito, né? Poxa, eu não queria estar aqui, queria estar em outro lugar. Mas a vida te colocou ali porque existe um trabalho a ser feito. Existe um aprendizado a ser realizado dentro daquele contexto em que a vida te colocou. Às vezes é um contexto que pode lhe trazer algum sofrimento. Mas vocês devem ter notado que, através do sofrimento, nós crescemos também. Ninguém passa por uma grande crise sem se transformar. Às vezes a pessoa tem uma doença profunda, né? Fica de cama durante muito tempo. Quando ela emerge daquela situação que gerou muito sofrimento, ela não é mais a mesma. Ela teve tempo de refletir, né? Ela teve tempo de, talvez, dar uma parada na sua vida. Então, tudo tem uma razão de ser. As perdas que nós temos de entes queridos também são momentos, não para você mergulhar naquela tristeza, mas de perceber, né? De desapegar, de começar a identificar as nossas reações, as nossas emoções e chegar àquela autocompreensão de nós mesmos. Então, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. A vida está nos mostrando alguma coisa, está nos ensinando alguma coisa. E nós podemos, então, utilizar aquela oportunidade, né? Até mesmo as crises são oportunidades. Os chineses falavam muito isso, né? Que crise é sinônimo de oportunidade. Nós somos levados a uma série de crises na nossa vida que são os grandes momentos de aprendizado. Tem um grande economista de Stanford lá nos Estados Unidos, acho que é Paul Ronas, o seu nome, né? Ele falava assim, você não deve nunca desperdiçar uma crise. É interessante isso, né? Nós queremos fugir da crise. Mas não podemos desperdiçar as oportunidades, as crises, porque elas é que nos ensinam a dar o próximo passo na nossa escalada evolutiva. Se a gente foge da crise, a gente perde aquela oportunidade. E a vida é um livro aberto, que está querendo nos mostrar alguma coisa, está querendo nos ensinar o que nós precisamos, né, aprender naquele momento para continuar a nossa escalada. E é interessante que é aí que entra o caminho do yoga. Tanto Annie Besant como Sri Aurobindo e vários outros yogis, né, falavam que o caminho do yoga é o caminho acelerado, é o caminho que você cria um atalho para chegar no alto da montanha. Eu acho isso muito bonito, essa metáfora, né? O alto da montanha é a realização espiritual. O que é dito é que a maioria das pessoas estão todas evoluindo, né? Porque a vida nos empurra a evoluir. Existe uma pressão na vida, né? Para que nós aprendamos alguma coisa. Às vezes você aprende levando na cabeça, né? Aprende por tentativa e erro. Mas é possível, em vez de se levar a vida de forma preguiçosa, sem ter aquela disposição de crescimento, é possível você conscientemente dizer, não, eu estou disposto a me dedicar à vida espiritual. Eu estou disposto a acelerar esse processo de reintegração, esse processo de descoberta e de florescimento, né? Eu gosto dessa palavra de florescer, né? Porque o trabalho espiritual é um ato de florescer, de despertar, de desenvolver o potencial que existe no nosso interior. E você só faz isso se você estiver atento, se você estiver dedicado, e o yoga te dá os instrumentos para isso. É um caminho maravilhoso e ele é multifacetado, como nós vimos aqui ao longo desses dias da escola de verão. São várias escolas de yoga que no final se integram num trabalho que é único, né? Que é o trabalho de você se autodescobrir
e de alcançar a libertação, chegar à Calvária, né, que é a libertação final que ocorre quando você atinge o estado de Samadhi, onde Samadhi é um estado que pode ser traduzido como comunhão, mas qualquer palavra que nós venhamos a utilizar não é adequada, porque não é um estado que possa ser descrito pelo nosso intelecto. É um estado de consciência em que não existe mais um eu egoísta, em que você é uno com todos os seres. E esse é o estado de integração maior, integração final, que todos nós queremos atingir um dia, né? E que, segundo Taimni, é atingido aos poucos. Você vai desenvolvendo a capacidade crescente de abandonar aquela postura egoísta, né? E nos estados mais avançados você começa a entrar em pequenos samadhis. São momentos em que você esquece de você temporariamente e naquele momento você está pleno. Você está observando a beleza de uma flor, a beleza de um pôr do sol. Você está totalmente conectado com a natureza, com todos os seres, com a vida, que é tão pulsante nesse universo. Mas, como nós não estamos ainda 100% prontos, a vida nos chama de volta e nós voltamos para aquela vida fragmentária, separatista. Mas isso é uma conquista. Quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós subimos a montanha, melhor a visão que nós temos do todo. Então, o yoga é isso, é você estar disposto a subir a montanha pela via direta, em vez de ficar dando volta, né? Aos pouquinhos, você dá um passo para trás, outro para frente, outro para o lado, né? E vai subindo bem devagarzinho, né? Sendo empurrado para dar mais um passo à frente, mas sempre com grande dificuldade de se dedicar realmente a esse trabalho. O yogi não, ele está disposto a se preparar, e essa preparação que nós chamamos de autocultura. Aliás, eu recomendo vocês lerem, quem não leu ainda o livro do Taimni, né? Não lê uma vez só, estudar o livro realmente, né? Que é diferente de você ler rapidamente um livro e outra coisa é você se debruçar sobre o livro, investigar, meditar sobre o livro e aplicar aquilo que está sendo dito na sua vida prática. Então, no Autocultura, o Taimni ele fala dessa preparação do nosso ser, da nossa personalidade, inclusive, para o trabalho espiritual. Porque sem essa preparação, que o Taimni também fala muito claramente nos Yoga Sutras, nós não podemos alcançar os estágios mais elevados, né? Porque para você subir a montanha pelo atalho, você tem que ter disposição, tem que ter força espiritual, tem que ter, fazendo um paralelo, né, com o alpinista, né, tem que ter uma força física. Um alpinista não consegue subir a montanha pelo lado direto, né, que é tendo que, né, escalar na unha as pedras da montanha, se ele não estiver bem condicionado, se ele não souber a arte do alpinismo. Então, o trabalho do yoga é justamente isso. Se você está insatisfeito com o viver comum, esse viver cheio de conflitos, né, de hora está atrás de algum desejo, ora fugindo de algum medo, é você se dispor a trilhar essa senda da autorrealização. Para isso você precisa de muita energia, você precisa de um condicionamento não só físico, mas mental, emocional, espiritual. É um trabalho realmente para a vida toda. Por isso nós dizemos que o trabalho espiritual não se reduz a sentar de manhã meia hora, 15 minutos ou uma hora e fazer a sua meditação, depois voltar para o mundo e continuar aquela mesma vida, né? daquela batalha, daquela luta, daquela guerra, né? Só que é uma guerra muito egoísta, que nós esquecemos que nós somos um ser divino quando nós estamos distraídos, né? Nós somos levados a esquecer das coisas essenciais da vida. Então, o trabalho do yogi é um trabalho de autoconsciência, você perceber ao longo de todos os momentos do seu dia e da sua vida o que está acontecendo com você. Se você fica irritado, você percebe, né? É um aprendizado contínuo. Você está observando seus pensamentos, sem se apegar a eles, mas está atento, né, para tudo que está acontecendo. Gradualmente, você vai desenvolvendo aquela capacidade de presença, que hoje é muito, a palavra mindfulness é muito utilizado, né? Que é essa capacidade de você estar inteiro em tudo que você faz. Você não está fazendo uma coisa e pensando em outra.
está com aquele daydreaming, né, que é a mente, né, voando por aí sem nenhum objetivo. Então, a mente muito mais focada. Então, o yoga é uma ferramenta maravilhosa porque nos auxilia a eliminar essa dispersão toda, a eliminar essa fonte de distração que existe continuamente ao nosso redor e direto ao essencial. Vocês certamente já devem ter se questionado, né? O que é realmente essencial na minha vida? Né? O que realmente é importante dentro da minha caminhada? Que vocês forem observar quanto tempo que a gente gasta com coisas que não levam a nada. Quanto tempo que a gente leva no computador ou no celular, nas redes sociais, às vezes só lendo e mandando mensagem que tem muito pouco significado. Aí depois, quando você vê, você não conseguiu meditar, não conseguiu ler um bom livro, não conseguiu se dedicar a uma reflexão mais profunda sobre a existência, porque a sua energia, o seu tempo foi gasto. Mas o Krishnamurti fala uma coisa muito interessante. O que mais rouba a energia que nós precisamos para a autotransformação é o conflito. Vocês percebem como é que as pessoas vivem imersas no conflito. O Krishnamurti diz, o conflito leva a sua energia para o ralo. Ele tira a sua capacidade de estar atento, de estar vivo, de estar presente naquele momento. Essa presença exige energia. Você notou que quando você está desvitalizado, você não consegue nem prestar atenção numa palestra, não consegue prestar atenção no livro, não consegue meditar, porque você está desenergizado, o seu corpo não está numa condição adequada para poder canalizar as energias necessárias para esse trabalho espiritual. E o trabalho espiritual tem muito a ver com o fluxo energético que ocorre no nosso interior, que muitas vezes é inconsciente. Nós temos veículos por onde passa a energia prânica, né? Nós temos chamados nadis, né? Dentro do yoga, que são as vias energéticas que estão associadas ao duplo etérico. Nós temos os chakras, que são os centros energéticos que estão sempre recebendo e transmitindo energia. Há uma comunicação entre os chakras. Tudo isso aí depende de uma boa vitalidade, de uma boa forma, né? O prana tem que circular sem obstruções. E uma vida com uma postura inadequada, com uma respiração inadequada, cheia de problemas, cheia de conflitos, né? É incompatível com um trabalho espiritual mais profundo. Então muita gente começa a meditar e diz, vou desistir porque eu não cheguei a lugar nenhum. Por quê? Porque não se preparou, não se dedicou, não percebeu que o trabalho meditativo ele é oniabarcante, ele é multifacetado. Não basta você sentar, é necessária uma disposição, é você concentrar a sua energia, é você levar a vida a sério realmente, investigar o que é essencial na minha vida. E esse momento da manhã, da meditação, é um momento muito interessante para você verificar. Hoje eu tenho que fazer todo esse monte de coisas, mas o que realmente é essencial? O que é importante que vai, né, levar alguma coisa dentro da minha caminhada, dentro da minha peregrinação? No final do dia é bom também você fazer uma retrospectiva do que aconteceu no seu dia e trazer assim para... É um processo de assimilação daquilo que você experimentou. Essa assimilação continua durante o sono, né, através dos sonhos, etc. Mas é bom você, antes de dormir, também, por exemplo, uma coisa muito ruim é você dormir diante da TV. E muita gente faz isso, né? Deixa a TV ligada e fica lá ouvindo aquele monte de baboseiras, aqueles sons altos, às vezes gritantes, né? Você dorme ali e você dorme mal, porque, como diz o Krishnamurti, o sono é uma continuação da atividade do dia. Se você não encerrou aquilo que estava fazendo durante o dia, à noite a mente continua trabalhando aquilo que você não encerrou. E aí você fica preso naqueles mesmos conflitos que você estava envolvido durante o dia. E aí você dorme mal, você dorme sentindo que não teve um sono reparador, não é mesmo? Porque a mente continua agitada durante o sono. Então,
toda a nossa vida tem que acalmar para que o sono também seja mais calmo e a gente possa, durante o sono, receber algumas inspirações que vêm do alto, que durante o sono nós viajamos em planos mais internos, né? Então, o trabalho espiritual não é um trabalho para quem é preguiçoso. É interessante isso, né? Só que a preguiça não é você brigar contra as suas limitações. O Krishnamurti, uma vez ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele contando assim da sua própria experiência, né? Ele falou assim, ontem que eu assisti algumas palestras do Krishnamurti, numa delas ele falou assim, ontem eu acordei de manhã e eu de manhã sempre faço um pouco de yoga, né? Ele, até em idade bem avançada ele sempre fazia um pouquinho de Hatha Yoga de manhã. E aí o tapetinho estava lá pronto para eu fazer yoga, né? Mas só que eu senti que eu não estava preparado para fazer yoga nesse dia. E aí eu não me forcei a fazer aquilo que o meu corpo não estava preparado. E eu lembrei que no dia anterior eu tinha falado muito, tinha gastado muita energia e o corpo estava pedindo um pouco mais de descanso. Então eu não estava sendo preguiçoso pelo fato de não levantar e fazer aquela prática que eu costumava fazer. Isso não é preguiça. Preguiça é quando você se força a fazer uma coisa que não é da sua natureza. E aí você, às vezes, não consegue, e aí, poxa, eu estou sendo preguiçoso. Quando você faz aquilo que é a sua natureza, né, que está dentro da sua ordem natural, tudo flui naturalmente. Na Índia, existe uma palavra que resume bem isso, né? É a palavra Rita, né? Rita quer dizer ordem. E existe uma consciência, que é Rita, que é a consciência da ordem. Então, na Índia, está dito que existe uma ordem subjacente a tudo que existe, né? É a ordem natural das coisas, é a ordem universal. O universo foi criado dentro dessa ordem. Como diz Blavatsky, né? O universo é resultado da ideação cósmica. Existe um plano, existe todo, né, um planejamento que fez com que o universo fosse criado de dentro para fora, dos planos mais elevados, mais sutis, até os planos mais densos. Então, existe uma ordem inerente. Existe uma ordem no nosso corpo. Existe uma ordem na natureza também. Essa beleza que a gente observa na natureza não é por acaso. A beleza de uma flor, a beleza do próprio corpo humano, né, que funciona maravilhosamente, que tem capacidade de se autorregenerar. Isso não vem fruto da tentativa e erro, né, como alguns cientistas tentaram colocar. É fruto de um plano. E se nós estivermos sensíveis a esse plano, né, nós não vamos querer transgredir esse plano. Nós vamos levar a nossa vida em harmonia com esse grande plano da natureza. E na medida que nós nos harmonizamos, nós sintonizamos esse plano e conduzimos a nossa vida em harmonia com tudo aquilo que a vida está nos mostrando naquele momento, e aí não existe receita de bolo, porque a vida ela é muito dinâmica, ela é pulsante, tudo está sempre se transformando. E a única forma que você tem de dar o próximo passo corretamente é estando realmente presente e fazendo aquela pergunta, né? Que não é uma pergunta meramente intelectual, né? O que a vida espera de mim nesse momento? E vocês lembram do que foi dito nas palestras sobre Karma Yoga, né? Que o Karma Yoga é ação na inação. É aquela ação espontânea, aquela ação natural que surge de uma percepção da totalidade da vida naquele momento. É uma ação não interessada nos seus frutos, não egoísta no sentido que eu faço isso para conseguir algum resultado, eu faço isso para conseguir algum prêmio. Então o trabalho do Karma Yoga, é justamente sentir, se abrir para o alto e perceber, né, qual é o seu trabalho, o que o seu Dharma está lhe impelindo a fazer, qual o trabalho, né, divino que tem que ser realizado naquele momento.
E aí eu trago um pouco da visão do Sri Aurobindo, que eu considero um dos maiores yogis da Índia. Eu estudei muito os livros do Sri Aurobindo. Ele tem um livro maravilhoso chamado A Síntese do Yoga, em que ele fala justamente do yoga integral, que é o assunto da nossa conversa hoje, né? O yoga integral. O yoga integral do Aurobindo é um yoga em que ele une os três caminhos do yoga, né? As três linhas de yoga que nós estudamos aqui na escola de verão. O Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, da sabedoria, do discernimento. O Karma Yoga, que é o yoga da ação, onde você usa a vontade divina para agir de uma forma inegoísta. E o yoga do amor, que é o Bhakti Yoga. Então, o Sri Aurobindo ele reuniu essas três formas de yoga no que ele chamou yoga integral, que tem muito a ver com o yoga de Patanjali também, né? Com Ashtanga Yoga, com Raja Yoga, porque justamente é essa visão de que nós nunca podemos nos restringir a apenas um aspecto da vida. Nós precisamos realmente desenvolver a nossa natureza como um todo. Talvez em determinados momentos nós vamos dar mais ênfase para um aspecto, né, dessa tríade, né, que nós colocamos, né, que ação, amor e sabedoria. Em certos momentos a gente vai trabalhar talvez mais a devoção, em outros momentos a gente vai trabalhar mais o conhecimento, mas não o conhecimento inferior, o conhecimento superior, que é a sabedoria. E em outros momentos a gente vai trabalhar mais a ação. Mas é muito mais eficaz quando os três estão integrados. Então, você veja que interessante isso, né, que é colocado pelo Aurobindo, né? O amor, a devoção, é que nos dá a motivação, né? Por que nós agimos? Por que nós estudamos? Por que nós buscamos o conhecimento espiritual? Porque existe um propósito. Nós queremos, né, em função desse amor, desse sentimento de unidade com todos os seres, em função da compaixão que nós sentimos, né, por todos os seres, e compaixão é ter paixão com, ou seja, você sentir o que o outro está sentindo, você sentir a necessidade do outro, não é? Então, em função desse amor é que você vai se mover. Então, a motivação para você realizar alguma coisa na sua vida provém do amor. E o amor é a força de coesão. É a força do amor que nos une. É a força do amor que contrapõe a força da entropia. É interessante que na física, né, nós estudamos que existe uma força muito poderosa, essa força da entropia, que tende a desfazer todos os elementos em elementos básicos. Então, por exemplo, um corpo quando morre, o que acontece? Ele é decomposto. Essa decomposição ocorre pela força da entropia, que tende a fazer com que aquilo que é complexo seja decomposto em elementos mais básicos, né? E por que tudo não vira uma grande sopa de elementos básicos? O que contrapõe essa força da entropia que é tão estudada na ciência? É justamente a força do amor, que a ciência não conseguiu entender ainda. Por que os seres vivos se mantêm coesos? Por que um ser vivo tem capacidade de se autorregenerar? Por que quando você se corta, você, né, cicatriza, primeiro o sangue coagula, né, se você se cortou mais profundamente, depois tem o processo da cicatrização e às vezes, se o corte não for muito profundo, aquilo desaparece no corpo, não é mesmo? Por quê? Porque houve um processo de autorregeneração, que é uma característica da vida. Então a força do amor é que contrapõe a entropia e faz com que haja essa coesão. Então a força do amor também nos motiva a nos unir, não só ter um corpo integrado e saudável, mas ter também uma família integrada e saudável, ter uma sociedade saudável, ter
toda uma comunidade em que nós vivemos e um mundo integrado e saudável. É a força do amor. Não é? Então é a partir dessa motivação é que nós vamos então realizar a nossa ação. Uma ação que é feita sem essa força do amor, uma ação egoísta, só leva a mais sofrimento, a mais destruição. E é isso que nós vemos no mundo, né? Está faltando amor. Porque na escola nós não temos educação emocional, o amor é desprezado, só o intelecto é valorizado. Então nós temos o conhecimento, que geralmente é o conhecimento inferior, né? O conhecimento só de realização de coisas materiais. Nós temos uma ação que é trabalhada a partir desse conhecimento, mas falta o amor. Então, isso gera mais fragmentação. Então, nós temos que ter essa tríade, né? Você tem que ter o propósito que vem do amor, você tem que ter o conhecimento, mas é um conhecimento superior, que nós chamamos de sabedoria, e nós temos que ter a capacidade de agir. Essa ação inegoísta, que é a ação do Karma Yoga. Tem um livrinho pequenininho, teosófico, acho que foi escrito pelo Leadbeater, né? Que fala dos servidores do mundo, né? E ele, de certa maneira, ele mostra que nós podemos fazer parte desse grupo de servidores do mundo. Quer dizer, os teosofistas podem se colocar como Karma Yogis no sentido de se oferecer como servidores da humanidade, de se prepararem, né? Porque sem essa preparação não é possível o serviço, se prepararem para serem servidores da humanidade. Isso é muito bacana, né? Você perceber que você não vai servir só ao seu interesse e da sua família, você vai servir a toda a humanidade. Então, existe uma preparação para isso. Existe todo um trabalho, né, que no Raja Yoga, né, no Ashtanga Yoga, são os 2 primeiros passos, que são os yamas e niyamas, que tem a ver com a ética, com o nosso comportamento, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Se nós seguirmos esses preceitos, né, esses 10 preceitos que estão são 5 yamas e 5 niyamas, nós vamos certamente desenvolver um trabalho maravilhoso. Mas eu queria enfatizar hoje, porque não há tempo de a gente analisar isso tudo, né? Eu queria pegar o último, né, o 5º niyama, que é o Ishvara Pranidhana. O Ishvara Pranidhana, para mim, é um ensinamento tão fundamental que a gente deveria assim, ler e reler aquilo, estudar continuamente isso em profundidade. O que é Ishvara Pranidhana? É a entrega, a auto-entrega. É você reconhecer que existe uma divindade na vida, no universo, e você perceber que você é parte dessa vida divina. Né? Que você e o divino não são coisas separadas. Você e o divino são unos. Né? Ishvara, que é o divino, no sentido mais pleno, né? Ele é uno com você e com a matéria que está dentro de você, que é Prakriti. Né? Então, você pode se abrir para Ishvara, se entregar para Ishvara e ser um instrumento do divino aqui na Terra. Você pode ser um elo de ligação entre Ishvara e Prakriti, que é a matéria. Você pode ser um elo de ligação entre espírito e matéria. Né? Nós podemos ser mensageiros do divino aqui na Terra. E é interessante, Annie Besant, nesse livrinho, Introdução ao Yoga, ela cita uma coisa que eu achei muito bonita, né? Ela diz o seguinte: o Bhagavad Gita, que é um dos maiores tratados sobre yoga que surgiram na Índia, né? Ele consiste basicamente, ele é um trecho dentro do Mahabharata, como vocês sabem, né? Mas o Bhagavad Gita em si, ele é todo, ele transcorre no momento em que uma batalha está para acontecer, né?
O diálogo entre Krishna e Arjuna ocorre num campo de batalha, que é o campo de Kurukshetra. E a Anibersas diz o seguinte: por que esses grandes ensinamentos, que são considerados talvez os ensinamentos mais preciosos da Índia, foram dados por Krishna para um guerreiro no campo de batalha e não para um brahmane no alto da montanha? Né? Já refletiram sobre isso, né? E a Anibersas fala isso no livro, e realmente nós temos que refletir isso, né? Não foi um brahmane que recebeu o Bhagavad Gita sentado lá em meditação no alto da montanha. Foi um guerreiro, um kshatriya, que estava ali na iminência da batalha, cheio de dúvidas, né? Ele que foi um instrumento da transmissão desse conhecimento. Por quê? Porque a nossa vida ocorre dentro desse campo de batalha. O campo de Kurukshetra é a nossa vida. Nós não podemos fugir a essa vida de batalha. Você pode querer fugir lá para os Himalaias, pode ser até muito legal que você visite os Himalaias durante um tempo para conhecer, mas você não pode fugir da sua vida. O campo de batalha tem a ver com aquilo que você tem que realizar na vida, com o seu Dharma. Então não adianta fugir. A batalha, o campo de batalha é uma condição psicológica. Você é colocado em situações, em campos de batalha em que você tem que aprender. E só que o que acontece? No primeiro momento do Bhagavad Gita, o Arjuna está totalmente desconsolado, porque ele não consegue ver sentido naquilo que está acontecendo à sua volta. Ele se revolta contra uma situação de conflito que ele não entende por que está acontecendo. Como é que pode uma coisa dessa de amigos, parentes, né, instrutores e alunos estarem em lados opostos nessa grande batalha? Como é possível uma coisa dessa? Mas a vida é assim. Você não tem como escolher o que acontece, o que chega até você. Agora, você tem como agir inteligentemente, agir em harmonia com todo o plano divino, dada aquela circunstância em que você foi colocado. Isso que é sabedoria. Você, em vez de ficar desconsolado, chorando e reclamando da vida, você percebe, opa, eu posso me abrir para Krishna. O que é Krishna? É a consciência superior, que está sempre pronta para te trazer a instrução, te trazer aquela sabedoria que você precisa para viver harmoniosamente no campo de batalha. Você não pode deixar de viver no campo de batalha, mas você pode se abrir para aquilo que vem do alto. E isso é que faz toda a diferença. Se você não se abrir para o Krishna, ele não vem até você. Você que tem que se abrir para o divino, aí a graça divina vai descer, vai iluminar a sua mente, e aí a sua ação vai ser uma ação pura, uma ação inteligente, uma ação realmente efetiva, capaz de transformar o mundo, capaz de trazer uma grande contribuição, que é uma contribuição que está em harmonia com o grande plano da vida, com o grande plano universal. Então, esse é a grande mensagem do Gita, é isso, que diante da batalha mais difícil que você possa estar, diante daquela obscuridade toda que você possa estar envolvido, é sempre possível você se voltar para o divino e pedir instrução, pedir a graça, pedir a iluminação, e ela vem. Ela vem na proporção que você se abre. Então, toda a nossa preparação dentro do trabalho do yoga, que é um trabalho maravilhoso, é você condicionar os seus veículos, todos os seus veículos, né? Não só o físico, para poder se abrir. Essa abertura só ocorre quando você consegue se aquietar, como eu disse no início, né? No momento que você consegue se aquietar, que você harmonizou os seus veículos, aí é possível você elevar a sua consciência, tocar a Budi, tocar, né, aquela fonte de sabedoria, aquela fonte de conhecimento que vai iluminar a sua vida. Então vocês veem que bonito que é o trabalho espiritual. É um trabalho dual. De um lado, você tem que afinar o seu instrumento, preparar o seu instrumento, né? Se não estiver preparado, a música não vai soar com qualidade, né?
Um violino desafinado, por melhor que seja violinista, não vai conseguir tocar uma música de qualidade. Então você tem que preparar o seu instrumento. Ele tem que estar muito bem preparado, com uma boa alimentação, com um sono adequado, com uma vida regrada. Enfim, é toda uma preparação que você vai trazer para o seu físico, para as suas emoções, a purificação das suas emoções, a purificação dos seus pensamentos. Tudo isso vai te habilitar a se abrir para o divino. E aí, quando você está preparado, o que acontece? A graça divina pode descer. É interessante que antes de eu começar a estudar a filosofia oriental, eu tinha muita dificuldade de entender o que era graça, que é um conceito muito cristão também, né? O conceito da graça. E aí depois que eu comecei a ler o Gita e tudo mais, eu entendi, puxa, é isso. A graça é o que ocorre, essa descida da energia divina que chega até nós, até a nossa mente, na medida que nós estamos preparados para recebê-la. Porque se nós não estivermos preparados e invocarmos uma energia muito poderosa, nós vamos nos queimar. Tem pessoas que estão fazendo uma série de práticas sem ter a pureza adequada e podem se danificar, podem danificar os seus veículos a ponto de parar num hospício. Por quê? Porque não desenvolveram a pureza, não se prepararam antes de trabalhar as energias mais poderosas, os chamados siddhis, né? Dentro do trabalho do yoga, que são os poderes que são inerentes ao homem. Todos nós temos em potencial esses siddhis, esses poderes. E eles são, assim, têm uma capacidade muito grande de realizar trabalho. Mas para que você possa trabalhar com esses siddhis, né, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar com o seu corpo totalmente purificado, com as suas vias desobstruídas, porque é muita energia que vai fluir através de você. E se o campo estiver, né, obstruído, se as vias energéticas não estiverem purificadas, não estiverem limpas, você vai ter muitos problemas. Então, em vez de melhorar, vai piorar a situação. Então, o trabalho do yoga é muito isso, né? É uma integração em que você vai trabalhar esses 3 aspectos que eu falei, que vão culminar num trabalho em que você está pronto para receber a graça. E vocês veem que todos os grandes instrutores da humanidade foram seres que realizaram esse trabalho de autotransformação, de preparação e de autoentrega, que é Ishvara Pranidhana. São seres que abdicaram de todos os seus interesses pessoais para se dedicar à grande causa. Você vê Blavatsky, por exemplo, foi uma vida inteira dedicada, né, com todo o sofrimento que ela passou, à vida espiritual. Mesma coisa Krishnamurti e tantos outros, né? É uma vida dedicada à causa espiritual, à causa da transformação, à busca de ser um instrumento do divino aqui na Terra. O Cyril Lubin, ele fala muito isso, né? Que o campo da autorrealização não é no pós-mortem, não é numa vida fora dessa que nós nos encontramos. Às vezes as pessoas acham que só no dia que elas encontrarem, né, uma iluminação lá no topo dos Himalaias é que elas vão conseguir, né, chegar a esse estado de consciência supremo, iluminado, né? Mas o propósito de toda o plano divino a gente pode dizer que a divinização é tornar divino o plano material. É trazer a energia de Purusha para Kriti. É você ser um intermediário, um mensageiro do divino aqui na Terra. É você realizar a vida divina na Terra. O Cyril Lubin falava muito isso. Esse era um ponto central no seu ensinamento. Nós temos que levar a vida divina não num plano que não é esse plano que nós vivemos, num outro local, numa outra realidade. A vida divina tem que ser vivida aqui. E nós somos o instrumento para que isso seja possível. Nós temos um trabalho a ser realizado, que é trazer o divino para habitar e se disseminar aqui nesse mundo. Todos os grandes instrutores espirituais foram avatares. Avatar na Índia quer dizer o quê?
é aquele que é o mensageiro do divino, é aquele que conseguiu fazer o contato com os planos divinos, com os planos espirituais e trazer para o mundo essa nova realidade, essa sabedoria, esses ensinamentos que são tão importantes para o desenvolvimento, para o crescimento da humanidade. E agora nós estamos, como eu disse, iniciando uma nova era de Aquário. Então, nós precisamos de pessoas capazes de ascender em termos de consciência, de elevar, expandir a sua consciência, contactar esses níveis búdicos, né? E se oferecer como um canal. Realizar essa função que nos Yoga Sutras é chamado de Ishvara Pranidhana, de entrega a Ishvara, em que você se coloca apenas como instrumento. Eu não quero nada para mim. Eu quero apenas ser um instrumento do divino aqui na Terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa autoentrega. Ela surge da percepção de que tudo é divino. Não existem amigos e inimigos. Não pode existir qualquer tipo de antagonismo, que se tudo é fruto do mesmo pai, da mesma mão, são todos irmãos, né? Fraternidade não é um ideal, é um fato, né, da nossa vida. Tanto que o primeiro objetivo não é criar uma coisa que não existe, né? Que não seria manifestar a fraternidade como algo novo. É você criar núcleo da fraternidade. A fraternidade já existe. Você vai criar núcleos para que ela possa se expressar mais plenamente. A fraternidade é um fato da natureza. A cooperação é um fato da natureza. Nós estamos aqui para ser instrumentos dessa fraternidade, ser instrumentos dessa grande fraternidade universal, dessa hierarquia, né, que está buscando seres que possam trabalhar junto com eles na realização do plano divino aqui nessa Terra. Então, vocês vejam a nossa responsabilidade, né? Nós podemos e devemos, especialmente numa época tão difícil como essa nossa, que é essa época de transição, colaborar efetivamente para ser um instrumento da criação de uma nova humanidade. A nova humanidade da intuição, como dizia Srinivasa Vedasa, né? A nova humanidade que vai ser fraterna, integrada, compassiva. Um dos nossos, acho que foi o Marco Aurélio, né? Falou daquele livro da Revolução. Foi ele que falou da Revolução da Compaixão? Uhum. Pois é, tem aquele livro Faça a Revolução, do Dalai Lama, né? Que parece uma chamada às armas. Só que são outras armas que nós vamos utilizar, as armas interiores. É a compaixão, é a força da compaixão, a força da união, a força do amor. E o Taimini, né? No livro do Segredo, no livro Autorrealização pelo Amor, ele fala que o amor é a força mais poderosa que existe. Não existe nenhuma força no mundo mais poderosa que a força do amor. Se nós realmente conseguirmos desenvolver em nós essa força do amor, não há nada que possa nos derrubar. Nós podemos efetivamente ser instrumentos desse grande plano divino. Então, vocês veem como é bonita a yoga integral, né? Nós temos uma missão, todos nós aqui temos uma grande missão. Nós vamos nos preparar, afinar os nossos instrumentos, vamos estudar, e esse estudo, né, que é chamado Svadhyaya nos Yoga Sutras, né, também faz parte dos niyamas, né, não é o estudo livresco apenas, é um autoestudo, é você perceber a realidade como ela é, separar o real do irreal, ser realmente aquilo que você é plenamente, profundamente, né? Encontrar você mesmo. Isso é algo maravilhoso. E eu queria trazer para vocês agora no final uma frase, um trechozinho do Sri Aurobindo, que eu acho muito bonito. Ele fala o seguinte: quando a mente fica quieta, então a verdade tem chance de ser ouvida na pureza do silêncio. Olha que bonito. Quando a mente fica quieta, então a verdade tem a chance de ser ouvida
na pureza do silêncio. Vocês não fazem ideia da vastidão que existe dentro de vocês. Esse corpo parece pequeno, mas ele é a imagem do universo inteiro. Neste corpo existe um sol 1000 vezes mais brilhante do que o sol externo. Dentro do coração existe um centro de consciência e dentro dele você pode enxergar o mundo inteiro. Quanto mais ampla a sua consciência se torna, mais você receberá do alto. Quanto mais ampla a sua consciência se torna, mais você receberá do alto. Né? Então você vê como o yoga é importante, né? Porque ele te dá os instrumentos para você expandir sua consciência, para você aquietar a sua mente, para você poder realmente executar o Ishvara Pranidhana, que é essa entrega. Né? É uma entrega que, na realidade, não é você abrir mão da sua natureza. É ao contrário, é você assumir a sua verdadeira natureza. Patanjali fala, logo no início dos Yoga Sutras, que somente quando a mente está quieta é que você pode assumir a sua verdadeira identidade. Você realmente adotar, você assumir aquilo que você realmente é. Que você não é esse eu pessoal, você é muito mais do que isso. Então, na medida que você aquieta a mente, você começa a descobrir uma outra realidade que está muito além do intelecto. Uma beleza, uma plenitude, né? Você pode atingir uma felicidade que está muito além da possível compreensão intelectual ou livresca. Então nós temos essa capacidade, né? E na medida que nós caminhamos, nós vamos nos aproximando do topo da montanha, nós vamos nos abrindo mais e mais, até o momento que nós podemos realmente dizer, poxa, eu estou pronto para ser um avatar, para ser um instrumento que vai transformar a humanidade através da minha energia, que na realidade não é minha, é uma energia divina que está sendo canalizada pelo meu intermédio. Existe um quadro que eu gosto muito, do Nicholas Roerich. Vocês devem ter ouvido falar desse grande pintor, esse grande místico, né? Ele é russo, mas ele viveu uma boa parte dele, no final da vida dele, na Índia. E ele pintou muitos quadros representando os Himalaias, no Tibete, inclusive. E tem um quadro dele em particular que, para mim, é dos mais marcantes. Nesse quadro, você tem um yogi que está meditando e em volta dele existem montanhas totalmente brancas, totalmente cobertas pela neve. Mas onde ele está, no meio desse monte de neve, não existe neve. Existe verde, existe vida, existe até um riacho correndo, uma água correndo ao lado, e ele ali meditando, impassível, e em volta dele a vida está se manifestando, a água está fluindo, e fora desse seu círculo existe apenas aquela imensidão, né, da neve, onde a vida não está se manifestando. Então, o ensinamento que esse quadro me trouxe é que o yogi, ele é capaz de transformar o seu meio. Onde ele está, ele transforma o meio. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que nós podemos ser, de fato, yogis que vão transformar todo o meio em que nós vivemos. Na medida que nós nos preparamos, através da autocultura, nos entregamos, nos abrimos e deixamos fluir essa energia maravilhosa, nós entramos em estados profundos de meditação, nós passamos a ser um instrumento de transformação da humanidade. E a humanidade precisa muito de pessoas que se disponham a serem avatares.